Sobre o Palmeiras, existe alguma verdade no interesse alviverde em Joaquim, ex-zagueiro do Santos? Preciso te atualizar também sobre Gabriel Jesus no Palmeiras. Mikel Arteta, o técnico do Arsenal, falou sobre essa situação. Já no Palmeiras, pedida astronômica para venda de Alan. Será que o Palmeiras consegue tais cifras? Tem últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E essa história de que o Palmeiras quer contratar Joaquim, ex-zagueiro do Santos e titular absoluto do Tigres do México, equipe que disputa nesse domingo a final do Campeonato Nacional contra o Toluca. A informação é da página chamada Central da Bola. De acordo com a apuração dessa página, o Palmeiras já abriu contatos. Que o Verdão busca um zagueiro, isso não é novidade. Nino e Vitão são as prioridades. Em relação ao Joaquim, conversei antes de gravar o vídeo com o Luiz Carvalho, representante de longa data do Joaquim. Ele contou que vários clubes brasileiros fizeram sondagem, mas que esse negócio é tratado como muito difícil, até porque o Joaquim está feliz no México e o Tigre está ainda mais feliz com a presença do brasileiro. Não haverá chance de negócio por menos do que 12 milhões de dólares, a gente está falando de mais ou menos 65 milhões de reais. Tanto o Juninho do Internacional quanto o Nino do Zenit são atletas mais baratos. Então agora é aguardar cenas dos próximos capítulos para saber onde vão jogar Nino, Joaquim e também Vitão. Dos três, qual o seu preferido? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Beleza? Preciso te atualizar sobre o Palmeiras que chutou o balde e decidiu cobrar 45 milhões de euros ou 283 milhões de reais para vender Alan, atacante de 21 anos de idade, que foi a grande sensação nesse segundo semestre alviverde. Newcastle da Inglaterra chegou a sugerir 30 milhões de euros, que equivalem a 189 milhões de reais. O pessoal do time inglês já disse que não há a menor possibilidade de se aproximar desses 45 milhões de euros. E é quase impossível que o Palmeiras consiga tamanha receita com um atleta de 21 anos de idade. Com a lembrança de que Endrick e Estevão, que garantiram recentemente dois dos maiores negócios do futebol brasileiro, ambos haviam sido vendidos para Chelsea e Real Madrid quando ainda tinham 17 anos de idade. Dos 17 aos 21, a gente está falando de 4 temporadas, em que um jogador acaba por se desvalorizar. O fato de o Alan ter se tornado protagonista no time de cima do Palmeiras apenas com 21 anos também praticamente inviabiliza qualquer possibilidade de uma negociação de 45 milhões de euros. Só para complementar, vale a lembrança de que o Palmeiras precisa de 400 milhões de reais com transferências de atletas em 2026 para bater sua projeção orçamentária. Outro time que recentemente também chutou o pau da barraca e exagerou na pedida em relação ao seu atleta foi o Corinthians com o Guinigão. Dirigentes alvinegros sonhando com 30 milhões de euros, com um atacante que tem limitações técnicas e que nunca conseguiu se firmar como titular no Corinthians. Gabriel Jesus pode jogar no Palmeiras em janeiro. Essa especulação tem tomado conta do noticiário desde que, em setembro, o Gabriel Jesus admitiu que jogar no Palmeiras é algo que ele tem como objetivo daqui até o fim da carreira. Mas Mikel Arteta, técnico do Arsenal, colocou um ponto final nessa especulação em entrevista nessa sexta-feira. O treinador do Arsenal disse o seguinte, abre aspas, não considera essa possibilidade de o Gabriel Jesus sair em janeiro, especialmente com a situação que nos encontramos agora. Acho que o Gabi tem muito a oferecer à equipe e está provando isso logo nos primeiros minutos em que esteve disponível para jogar. Ele se dedicou muito para estar nessa posição novamente e agora vai brigar para ser titular. Só para explicar, Gabriel Jesus passou praticamente a temporada inteira sem jogar por conta de um problema no joelho. Aquele mesmo problema que o incomoda desde a Copa do Mundo de 2022. Em janeiro, Gabriel Jesus precisou passar por uma cirurgia e a expectativa é de que ele voltasse aos campos em outubro. Isso só aconteceu ao longo da semana na vitória por 3-0 contra o Clube Brugge na Champions League. Agora, recuperado, o Arsenal quer dar mais minutos ao Gabriel Jesus para entender a condição que ele volta e para ver se ele ainda é capaz de brigar por vaga de titular. Se isso acontecer, o Gabriel Jesus não será negociado. Se nesses 6 meses de retorno não houver resposta em campo do Gabriel Jesus, aí sim o Arsenal vai cogitar vendê-lo a partir de julho de 2026. Só para completar em relação ao noticiário do Palmeiras, registrar que o Verdão não jogará o Campeonato Paulista dentro do seu estádio Allianz Parque. Começou agora a reforma do gramado do estádio Alviverde e eu não sei por que tanta demora. O Campeonato Paulista começa em 11 de janeiro e termina em 7 de março.
e até lá o Palmeiras afirma que não haverá tempo hábil para o retorno do clube. Na consequência, o Palmeiras vai jogar no estádio de Leila Pereira, a Arena Barueri, que o torcedor alviverde tanto detesta. O Fabinho Mancha, boa noite, Nicola. Qual a verdade em relação ao Palmeiras para a contratação do volante do Cuiabá? Mandei mensagem para o Cristiano Dresch, que é o cara que manda no futebol do Cuiabá, e ele assegurou que não houve nenhuma consulta do Palmeiras sobre esse jogador, tá? É o Denilson. Volante que já foi especulado em outros clubes, especialmente no Corinthians. O Corinthians, em outros momentos, tentou a contratação do Denilson. A impressão que eu tenho é de que o Palmeiras vai contratar reforços maiores para 2026. O Fabinho, que pertence ao Al-Ittihad, que muita gente já descartou, eu não descartaria, tá? A única coisa é que o Fabinho não virá em janeiro, não tem como ele vir em janeiro, até porque ele tem contrato até junho e ganha 11 milhões de reais por mês. Mas a partir de janeiro, o Palmeiras vai tentar assinar um pré-contrato com o Fabinho. Há a percepção no Palmeiras de que o Flamengo evoluiu quando trouxe jogadores extremamente experientes, como o Jorginho, como o Saul, são caras do meio campo que dominam as ações, que garantem tranquilidade para a defesa, que acalmam atacantes. Então é também por isso que o Palmeiras busca e pensa na contratação dele, beleza? Aí a notícia do Caio Paulista na Chapecoense. Manda mensagem para uma pessoa do Palmeiras, né? Uma dessas a gente consegue. Ah, peraí. O Caio Paulista, eu acho que ele é do Eduardo Duran. Só preciso confirmar. Ah, porque ele era do Tombense, né? Não, peraí. Vamos confirmar aqui, Transfer Market. Peraí. Caio Paulista. Deixa eu ver quem que é o empresário dele. Brasil Soccer. Eu tenho quase toda certeza que a Brasil Soccer é do Eduardo Duran. Evanilson, João Marcelo, Caio Paulista, Hugo Moura, Bruno Rodrigues. Thiago Volpe. Peraí. Empresário Caio Paulista. Aí o Palmeiras vai ter que ajudar certamente com metade dos salários, né? Empresário de Caio Paulista, Eduardo Ora. Pô, vamos chamar Ora. Boa noite. Tudo bem com um amigo? Passando para saber se o Caio Paulista pode mesmo ir para a Chapecoense. Então é assim, né? Nessa época do ano a gente vai tentando checar com todas as possibilidades, fontes, jogadores, empresários, clubes. Guiarne, qual as notícias do Palmeiras? Vai voltar a operar com a Selbet? Estamos fazendo sim, estamos operando com a Selbet sim. Sobre o Palmeiras, deixa eu ver o que tem mais legal lá no Palmeiras. A busca por um zagueiro. Deixa eu falar sobre a busca sobre o zagueiro. O Vitão é o nome unânime dentro do Palmeiras, tá? O Vitão é ex-zagueiro do próprio Palmeiras, hoje ele pertence ao Internacional e o Colorado precisa vendê-lo a pedida de mais ou menos 10 milhões de euros. O Nino é mais barato. O Nino joga no Zenit e o negócio pode ser fechado por 8 milhões de euros. A tendência é que essa venda seja consumada só em janeiro, porque o Nino tem contrato de representação com a Elenco Esportes até 31 de dezembro. Então, se o negócio for fechado nesse ano, quem recebe a parte da negociação é a Elenco Esportes, só que o Nino já tem um novo empresário a partir de 1º de janeiro. Então, a tendência é que esse acordo seja consumado na virada do ano, tá? O Nino quer deixar o futebol russo por conta do filho, que tem autismo e não tem tido uma boa receptividade nas escolas de lá, e voltar ao Brasil é uma possibilidade. O Palmeiras, o Fluminense e o Flamengo têm interesse. E aqui que vem a informação exclusiva: Abel Ferreira não morre de amores. Abel Ferreira não morre de amores pelo Nino. Não vou dizer que ele brecou ou vetou a contratação do Nino, mas ele meio que torceu a cara. Ele prefere que o negócio seja fechado com o Vitão. E aí o pessoal do Palmeiras, até respaldado por uma série de contratações equivocadas que o Palmeiras fez com o aval do Abel nesse ano, o Palmeiras falou: o Nino interessa, a gente gosta bastante. Se a gente tiver a possibilidade, a gente vai fechar, tá bom? O Luciano quer saber se o Palmeiras vai dispensar o lateral Gilberto. Manda mensagem para o empresário dele, o Diogo Silva. Dispensar não acho, né? Boa noite. Tudo em ordem por aí? Alguma chance de o Giba sair do Palmeiras? Esse jogador é super badalado na base, enorme moral, sempre titular absoluto por todas as categorias, mas parece que o
O Abel Ferreira não vai muito com a cara do Gilberto, ou do estilo, enfim, não sei se com a cara, mas do Gilberto, né? Thiago Feitosa quer saber se o Gerson pode ir para o Palmeiras. A pedida do Zenit é de 25 milhões de euros. Não sei se vai haver acordo diante dessas cifras. O Fábio DK. Nicola, viu a publicação do Palmeiras direcionada ao Flamengo sobre gramados artificiais? Bora explicar um pouquinho dessa treta. O Flamengo se posicionou de forma pública pedindo que os gramados artificiais deixem de existir. E os clubes de futebol do Brasil, a grande maioria, se posicionaram hoje pedindo que a CBF não tome nenhuma decisão em relação a gramado artificial antes do próximo encontro, um conselho técnico que vai acontecer entre clubes da Série A antes do início do Brasileirão, que se inicia em 28 de janeiro. O Flamengo está liderando esse movimento para vetar, para acabar com qualquer possibilidade de gramado sintético. Então, assim, os times que já têm gramado sintético teriam 1 ou 2 anos para não utilizá-los, para se readequar a gramados naturais, e aqueles outros que estão cogitando ter gramado sintético teriam de abortar essa ideia. Esse é um debate que vai acontecer na primeira reunião de clubes às vésperas do Brasileiro do ano que vem, tá bom?